Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal. Gostaria também de lembrar que a chamada para contos inéditos que o canal Acontece nos Livros faz, em parceria com a editora Ofícios Terrestres, está aberta até o dia 30 de setembro. Participe! Sacrifício e Outros Contos. Este é o título do livro de Francisco de Moraes Mendes, editado pela Jaguatirica em 2021. Francisco de Moraes Mendes é um escritor e jornalista mineiro. Ele é mestre em literatura brasileira e publicou os livros de contos Escreva, Querida, de 1996, A Razão Selvagem, de 2003 e Onde Terminam os Dias, de 2011. É vencedor de vários prêmios literários, entre eles o Minas de Cultura, o Cidade de Belo Horizonte, dois importantes concursos de nosso país. Foi finalista do Prêmio Portugal Telecom e do Prêmio Jabuti. E este Sacrifício foi premiado em Portugal e publicado lá pela Gato Bravo em 2019. Publicou contos no jornal Rascunho e no Suplemento Literário de Minas Gerais e também em diversas antologias pelo país. Eu não conhecia a obra de Francisco de Moraes Mendes e me surpreendi com este livro aqui. É um grande escritor que merece todo o reconhecimento possível. É um contista fantástico que domina como poucos esta arte. Este livro, Sacrifício e Outros Contos, é composto por 10 narrativas que ilustram bem essa competência para escrever boas histórias. São contos que tratam do cotidiano, muitas vezes um cotidiano recheado de um certo realismo mágico, de um absurdo. Há, nestas narrativas, homenagens a livros e a leitores, há citações o tempo todo de grandes escritores, de obras e de outras artes também. O primeiro conto já dá essa mostra do uso do realismo mágico, mas sem exageros. O escritor emprega apenas o necessário para dar um tom de suspense, de elegância à narrativa. Este primeiro conto, intitulado Sacrifício, é narrado em terceira pessoa e fala de Marcial. Marcial, um homem de sorte, como dizem, que vive de encontrar dinheiro nas ruas. Ele consegue um emprego em um sebo, conseguindo, assim, razoavelmente encobrir os ganhos com sua atividade talvez criminosa. Dividido em 25 partes, não há nenhum excesso nesta narrativa. Não há adjetivações em exagero. Os diálogos são precisos e aparecem somente quando são imprescindíveis. É uma aula de como escrever um conto. O segundo conto é intitulado Jogo de Cartas e é um mistério, uma narrativa de suspense, digamos assim. Eu tive de ler 3 vezes para tentar adivinhar algo sobre o crime que acontece ali. Cordeiro
é um grande empresário e contrata o poeta Carlos Jacinto para escrever cartas eróticas para a esposa, Karenina. Claro que surge dali um enigmático triângulo amoroso. Outro conto igualmente misterioso é o terceiro, intitulado Quinta-feira 17, por volta das 18 horas, com chuva. Nesta narrativa, Henrique procura em Barcelona o escritor Henrique Vila-Matas, com quem deseja falar acerca de um certo personagem. É uma história de duplos, os Henriques, por exemplo, mas principalmente porque há uma certa impossibilidade de Henrique ir à procura de Henrique. O que faz com que se inicie ali uma interessante troca de corpos. Aquela frase, coloque-se no lugar do outro, é levada ao extremo neste conto. É a única forma que Henrique encontra de deixar o lugar o lugar onde está e ser verdadeiramente um outro, como quer desde o princípio. É uma interessante brincadeira sobre o papel do leitor na construção de sentidos para uma história de outra pessoa. Eu queria poder falar sobre cada um dos 10 contos, todos muito bem escritos, mas o vídeo ficaria muito comprido. Francisco de Moraes Mendes consegue manter a qualidade até o último conto. Não há neste livro altos e baixos. O resto da obra contém narrativas sobre a continuidade. Um artista produz uma arte para durar? Ela vai durar? Sobre uma peça de teatro em que uma grande atriz fica lendo um texto diante da plateia. A descrição precisa da leitura desta atriz é maravilhosa. Uma garota de programa que fica amiga de um solitário, é sobre um desconhecido que chega a um velório e se diz amigo do morto. Uma aula sobre autoficção em outro conto e, por fim, a última narrativa intitulada Sugestões para Começo, Meio e Fim. Neste conto, você vai encontrar 30 sugestões de histórias que você vai preencher com alegria e curiosidade. São 30 mini-contos, já que cada um contém uma trama completa. A numeração desordenada destas 30 peças dá a entender que não existe uma ordem nas coisas, que tudo ocorre meio ao acaso, como um pensamento que vaga por diversas situações, diversos livros, diversos contextos, diversas histórias. Eu recomendo a leitura deste livro. E também quero dizer que eu vou procurar outras obras de Francisco de Moraes Mendes para conhecer. Eu vou ler agora trechos do conto Sugestões para Começo, Meio e Fim, para que você tenha uma ideia do estilo deste escritor e do que vai encontrar nesta obra. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros, divulgue nosso trabalho em prol da literatura brasileira, valorize a literatura brasileira, valorize as editoras e publicações independentes. Sugestões para começo, meio e fim. O conto começa com uma epígrafe de Joca Reyners Terron, que eu não vou ler aqui,
E também não vou ler na ordem exata do conto aqui, eu vou direto para os trechos que eu gostei mais. 80. Por mais que disfarcemos e enfeitemos a mesa com belas toalhas, pratos, talheres, finas taças e guardanapos, e este vinho magnífico, nada disso é suficiente para esconder de nós mesmos a animalidade revelada no ato de comer. E tudo que comemos é morto, carne de bichos mortos, folhas mortas, cereais mortos. Conversando à mesa, brindamos e procuramos contornar a estranheza desse momento. 1. Caminhou durante algum tempo à beira do precipício procurando. Não havia esquecido nada, nada havia escapado ao controle. Depois olhou em volta. Vastidão e silêncio. A imensa franja verde percorria todo o conjunto e balançava com o vento. Então entrou no carro, deu ré para voltar à estrada e começou a descer a serra. Dirigindo devagar, queria que o tempo passasse, que passassem alguns anos. Na garagem do prédio, permaneceu ainda um bom tempo dentro do carro, mais uns anos se passando, até a tensão da descida da serra se dissipar inteiramente. Saiu do carro, já sentindo um certo alívio, e ao contorná-lo para chegar ao portão, viu um pedaço do vestido dela preso ao para-choque. 34. Olha as horas todos os dias no relógio da cozinha, e não são as mesmas as horas como não são os mesmos os dias. Os olhos também não são os mesmos. A cada dia precisam chegar mais perto do relógio. Olhando bem de perto, observa que o tempo consome os olhos dos que contam as horas, mas não passa para os relógios. 27. Formam um sistema as galerias de arte e os curadores. Fazem a obra de arte ter mais ou menos visibilidade. Invisível é o dinheiro correndo por trás do sistema. A maleabilidade é própria das artes plásticas. Àquela altura, estavam turvos os pensamentos do pintor, mais bêbado que os convidados. 3. E tudo ficou por isso mesmo, afinal, ele era um cara de muita sorte, sempre foi, até o dia em que, já passados uns 5 anos, um carro o atropelou. E seu último pensamento foi, ao reconhecer o motorista, que não havia ficado por isso mesmo. 42. Parado um bom tempo diante do trenzinho na praça, os pais chegam com as crianças e as colocam nos assentos, ajudam-nas a escolher o melhor lugar. Alguns, sem se importarem com o que os outros pensam, assentam junto com os filhos, e em seus olhos há mais brilho do que nos das crianças. Então ouviu uma voz de desolamento dizer atrás dele: parece que nem tiveram infância. Parece, respondeu quase num sussurro. Quando o trenzinho estava para partir, ele entrou e sentou-se ao lado de uma criança, naturalmente fingindo para si que ela era sua filha.